موعظة بليغة وجلت منها القلوب, que os corações ficaram chocados, sentidos. وذرفت منها العيون, e os olhos lacrimejavam. قلنا كأنها موعظة مودع, e nós dissemos que parecia, essa demonstração parecia de alguém que estava a despedir-se. فقلنا يا رسول الله أوصنا, e dissemos, quando sentiram ele disseram, Ya Rasulallah, nós notamos que estás a se despedir de nós. Então, o que nos aconselhas? Auxina. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla." Eu recomendo-vos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E se voltarmos para o Corão, vamos encontrar que o temor a Allah subhanahu wa ta'ala é a recomendação de Allah subhanahu wa ta'ala para os primeiros povos e para este povo que é a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Que, por certo, nós recomendamos àqueles a quem demos o livro antes de vós, que são os judeus e os cristãos, e aconselhamos e recomendamos a vós também em temer ou no temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos, temor a Allah subhanahu wa ta'ala implica duas coisas. É fi'l al-ma'murat wa tark al-manhiyat, ou ijtinab al-manhiyat. O temor a Allah subhanahu wa ta'ala resume-se em duas coisas, que é a submissão e a prática de tudo aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e o segundo é a abstenção de todas as proibições de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro. Que na verdade a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala é ao mesmo tempo a obediência ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não. Então, prezados irmãos, neste hadith, continuando, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla." E neste mesmo hadith também vamos encontrar os princípios do manhaj as-salafi, que são, ou seja, os fundamentos do manhaj salafi, que o Sheikh resumiu em três, que também encontram-se nesse mesmo hadith do Al-Irbadi ibn Sariyata radiyallahu anhu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam começou por dizer: "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a liman ta'ammara alaykum." Então, as-sam' wat-ta'a, isso é para os líderes, os governantes muçulmanos, e os conhecedores disseram que ulatul amri, aqui entram os governantes e também os conhecedores. Então, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum." E obedecei a Allah e ao seu mensageiro, e obedecei também aos líderes, que são entre os governantes e os conhecedores. Então, prezados irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, prosseguindo, diz: "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a li ulati al-amr wa in ta'ammara alaykum 'abdun." Depois disse: "Fa-innahu man ya'ish minkum." O profeta sallallahu alaihi wasallam agora nos adverte, ou estava a advertir aos sahaba, o que poderia acontecer depois dele. "Usikum bi taqwallahi", temor a Allah subhanahu wa ta'ala, was-sam'i wat-ta'a, e obediência aos governantes, wa in ta'ammara alaykum 'abdun, mesmo que este que estiver a vos governar, ou que estiver à vossa frente, for da descendência de escravos, ou ele mesmo escravo, desde o momento que ele tornou-se líder ou governante, vocês devem a obediência a ele. Prezados irmãos, através desse hadith, nós vamos saber que obedecer aos líderes muçulmanos é adoração, porque é a recomendação de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós ouvimos neste hadith Al-Irbadi ibn Sariya. Então, desta forma, ficamos a saber também que manifestações contra os governantes, sair contra os governantes ou os conhecedores
não faz parte do manhaj dos salaf, não faz parte da metodologia dos salaf as-salih, radiyallahu anhum. Então, depois do Sami wa Ta'a, o profeta sallallahu alaihi wasallam está agora a dizer o que poderia acontecer, quer dizer, uma profecia. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Por certo, quem dentre vocês, Allah subhanahu wa ta'ala lhe der longa vida, quer dizer, viver mais tempo, فسيرى اختلافا كثيرا, verá muita divergência. Essa divergência, prezados irmãos, é no seio da comunidade muçulmana, entre os muçulmanos. Divergência em que, prezados irmãos? Divergência na aqida, divergência na forma de adorar, ibadat, divergência nos akhlaq, nos comportamentos e etc. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nos dizer que quem viver entre vocês, quem Allah subhanahu wa ta'ala ainda prolongar mais anos de vida, verá muita divergência. Quer dizer, este é um diagnóstico que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez para este umma. Uma vez que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou no outro hadith que esta nação se dividiria em 73 grupos e todos esses grupos mereceriam o fogo, ou mereceriam a entrada do fogo do inferno, e excepto um. E este um, quando foi indagado pelos companheiros quem seriam eles, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ma ana alayhi, é o caminho em que eu estou, que é a minha metodologia e a metodologia dos meus companheiros. Então, prezados irmãos, neste hadith também do Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Então, depois de fazer esse diagnóstico que haveria muita divergência entre os muçulmanos, o profeta sallallahu alaihi wasallam não nos deixou confusos, não nos deixou sem orientação, onde cada um de nós é livre de escolher o que ele pode seguir. Mas sim, ele nos orientou, indicou-nos o caminho, que seria o caminho da salvação, o caminho da solução, o caminho da resolução de todos os problemas. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة أي إلزموا سنتي. Então, quando acontecer essa divergência, sigam o meu manhaj, sigam a minha sunnah, a minha metodologia e a metodologia dos meus companheiros. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Sigam a minha sunnah, a minha tradição, os meus ensinamentos e também dos meus companheiros, dos meus sucessores, que virão depois de mim. Entre eles, o primeiro e o melhor deste umma, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ. E apegai a ela, a sunnah. Al-Nawajid, meus irmãos, são, não sei, não me lembro agora, ou seja, não me vem agora em mente como é que são chamados os dentes aqui, que nós conseguimos quebrar os ossos. Quer dizer, isso, os ulama disseram é kinaya. Quer dizer, isso como poderia dizer, Allah não está, metáfora, de metáfora. É uma metáfora que o profeta sallallahu alaihi wasallam usou. Não? Esses dentes aqui, molares, esses dentes. Não percebe? Esses dentes desse lado, que mordemos os molares. Sim, esses molares, chama-se molares. Exatamente, esses são chamados al-nawajid. Em árabe chama-se al-nawajid. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao dizer addu alaiha bin nawajid, addu quer dizer mordam com os molares, quer dizer, isso aqui não é uma metáfora, não quer dizer que nós vamos morder a sunna com os nossos dentes. É para dizer que nós devemos nos apegar à sunna, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. E apegai-vos, hablullah é kitabullah, e apegai-vos ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tafarraqu, e não divirjam, não se separem. Devem se apegar ao kitabullah,
E ao apegar-se ao Kitabullah ao mesmo tempo, seria apegar-se à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como vimos no hadith do Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anha. Addu alaiha bin nawajid. Depois, para por ali lá, wa iyyakum, e o profeta sallallahu alaihi wasallam agora vem nos advertir, falar-nos do perigo da inovação. Vem nos advertir do perigo da inovação. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Prezados irmãos, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao nos advertir do perigo da inovação, do bid'ah, primeiramente, o profeta sallallahu alaihi wasallam recomenda-nos a seguir ou em seguir a sua sunna e a sunna dos seus companheiros, que são os seus sucessores. Que começa do Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, depois Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, depois Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, depois Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, que são esses 4 sucessores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o que eles fizeram depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que vai de acordo com o Kitab ou a Sunna, também faz parte da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de acordo com este hadith, que é hadith sahih do Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Toda inovação é perdição. فإن كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Então, prezados irmãos, esse bid'ah que se refere aqui é no din, é na religião, porque às vezes aparece ahlul bid'ah, ahlul batil, que vem nos colocar numa situação de confusão e querer nos confundir quando se fala de inovação, ou seja, de uma forma a querer fazer passar aquilo que é o manhaj deles, para dizerem que tudo isso é sunna, faz parte do ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque tudo que é inovação na língua árabe, bid'ah significa inovação. Então, se no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não existiam tapetes, hoje tem tapete, também é bid'ah. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não existiam aviões, também hoje existem aviões, é bid'ah. Não existia relógio, por aí fora eles fazem essas comparações. Na verdade, prezados irmãos, o bid'ah que se refere é no din. E o bid'ah é o que, prezados irmãos? وما أحدث في الدين من غير سبق, يعني sem que haja antecedência, um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou ayah do Corão, quer dizer, há algo que não vem legislado no Islã. Então, daí onde isto torna uma inovação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam vem nos advertir do perigo de todo tipo de inovação, seja ela maior ou menor. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Então, prezados irmãos, desta forma ficamos a saber que entre as virtudes do manhaj salaf, rahmahumullah wa radiya anhum, é que ao seguirmos esse manhaj sairíamos da divergência, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam falou de que depois dele viria um tempo em que haveria divergência, e no outro hadith vimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que esta nação se dividiria em 73 grupos e todos mereceriam o fogo infernal, excepto um, e este um é o caminho dele e o caminho dos seus companheiros. E neste hadith do Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, encontramos também que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomenda aos sahabas a taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala, também a obediência aos líderes, sejam eles religiosos ou então os governantes, e também ele faz a descrição, o diagnóstico do que poderia ser então desta nação, que seria a divergência. A divergência. E indicou-nos o caminho certo, que seria seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros radiyallahu anhum, e que também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que neste mesmo hadith que toda inovação no din é bid'ah, que a inovação é perdição e toda perdição conduzirá para o fogo do inferno, iyadhan billah. Então, prezados irmãos, quais são os princípios ou então os fundamentos do manhaj
السلفي رحمهم الله ورضي عنهم. Depois de terminarmos, pesados irmãos, de mencionar algumas virtudes de seguir o Manhaj Salafi, vamos agora falar de quais são os fundamentos do Manhaj Salafi. O Sheikh Bazmul, que Allah o preserve, ele resumiu os princípios do Manhaj Salafi em 3. Ele diz que os Salafis, o Da'wah do Manhaj Salafi, está resumido em 3 princípios ou fundamentos. O primeiro entre eles é تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. تحقيق العبودية أي تخليص العبودية. Quer dizer que o primeiro fundamento dos salafis vem تحقيق يعني تخليص. تخليص quer dizer fazer o da'wah, esclarecer o que é a ibada, o tawhid, chamar para o tawhid, dizer para o umma que a adoração, tudo que é adoração, Allah musta'an, ya Ahmad, Allah musta'an, dizer que a adoração, tudo que é adoração, gira em torno de 2 coisas, ou são 2 os requisitos para qualquer ação ser aceite ante Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro é al-ikhlas. Al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Bayyinah: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Prezados irmãos, falamos que o primeiro fundamento é تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. Então, o primeiro fundamento do Da'wah Salaf é a Da'wah ila Tawhid. Ao falarmos do Da'wah ila Tawhid, chamar para o Tawhid, ao mesmo tempo estamos a falar que os Salafis também advertem sobre os perigos do Shirk. Quer dizer, eles são contra o Shirk e chamam para o Tawhid. Eles vêm para a concretização da verdadeira servidão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas de que forma é que vamos fazer esse tahqiq, al-ubudiyya? Huwa bi'tiba'i al-kitab. Isso é seguindo o kitab, que é o Coran, e a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo a compreensão dos sahaba radiyallahu anhum e dos seus seguidores. Esse é o primeiro fundamento do da'wah as-salafiyya. تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. Prezados irmãos, تحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سواه. E ao concretizar isso, nós queríamos em outras palavras dizer que só Allah subhanahu wa ta'ala unicamente e verdadeiramente merece ser adorado. E tudo que é adorado, além de Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro, é adorado em vão, não por direito e não por mérito, e esta adoração também é inválida. Daí onde vamos encontrar que o La ilaha illallah tem 2 pilares, an-nafyu wal-ithbat, quer dizer, a negação ou rejeição de todo tipo de atribuição de adoração que são direitos exclusivos de Allah subhanahu wa ta'ala para qualquer criatura, que é an-nafyu al-ubudiyya لأي كان من الكائنات وإثبات هذه العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى. Então, da'wah salafia gira em torno disso. Convocar para o tawhid. Como dissemos que a da'wah para o tawhid é a mensagem de todos os profetas. Todos os mensageiros que foram enviados, eles chamaram para o tawhid. Como vimos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Então, تحقيق العبودية é que ninguém deve ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, único e o verdadeiro, وَبِأَنْ يُعْبَدَ بِمَا شَرَعَ, e que Allah subhanahu wa ta'ala deve ser adorado de acordo com o que ele decretou através do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَذَلِكَ حَقِيقَةُ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ.
Isto é a realidade do Kalimat al-Ikhlas, que é Kalimat al-Tawhid, La ilaha illallah, ou então Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu alaihi wasallam. Prezados irmãos, na verdade, para falarmos deste princípio, seria uma outra palestra. Então, ao dizermos que Da'wa Salafia, o primeiro fundamento, é tahqiq al-ubudiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala, estamos a falar do tahqiq do shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o que implica que todo tipo de adoração não deve ser feita senão para o agrado e satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala e segundo a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não. Então, no hadith do Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أو لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. Abu Huraira radiyallahu anhu narra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith narrado pelo imam Ad-Daraqutni rahimahullah no seu Sunan e o imam Al-Hakim no seu Al-Mustadrak e o Al-Bayhaqi afwan no Al-Kubra. Ele diz: inni qad taraktu fikum shay'ain. Por certo, eu deixei convosco no vosso seio duas coisas que jamais se desviarão enquanto se apegarem neles. Kitab Allah wa sunnati. Eu deixei convosco o Kitab, que é o Coran, e a minha Sunnah, que é a minha metodologia, que engloba a aqida, a crença, al-ibada, a forma de adoração, as-suluk, o al-akhlaq, englobam o comportamento, a ética. Então, tudo isso encontra-se na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu deixei essas duas coisas que jamais se desviarão enquanto se apegarem nelas. Quer dizer que nós, ao nos desapegarmos do Kitab Allah e da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estaríamos totalmente perdidos. Isso aconteceria quando deixarmos o Kitab ou a Sunnah segundo a compreensão de Salaf Hadhihi al-Ummah e seguirmos opiniões ou ideias dos Kufar, de Platão, Sócrates e etc. قال ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. Quer dizer que o Coran e a Sunnah jamais se separarão até que nós encontremos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Haud, que é um espaço, que é um rio que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia do Qiyamah, onde todo o muçulmano, ou nós todos, viremos para esse Haud e que não beberão deste Haud, desse sítio, senão aqueles que permaneceram na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E vamos ouvir que nos outros hadiths o profeta sallallahu alaihi wasallam vem nos dizer que alguns serão expulsos deste Haud por terem contrariado a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam aparecerá a dizer: ummati, ummati, e Allah subhanahu wa ta'ala dirá: Ya Muhammad, tu não sabes o que eles inovaram depois de ti. Allahu Akbar. Então, o segundo princípio, prezados irmãos, al-aslu thani, luzum al-jama'ati wa-sam'i wa-ta'ati li-wulat al-amr. Então, vimos que tahqiq al-ubudiyyah, nós vimos no hadith al-Irbad ibn Sariya, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando os sahabas indagaram ou disseram ao profeta sallallahu alaihi wasallam: o que nos recomendas, o que nos aconselha, ou qual é a recomendação que deixas para nós, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: usikum bi taqwa Allah. Então, taqwa Allah, lá onde está resumido o tahqiq al-ubudiyyah. O segundo, o as-sam'u wa ta'a, esse é o segundo princípio do manhaj as-salaf ou dos salaf as-salih, luzum al-jama'a, é permanecer em congregação. E, prezados irmãos, não existe jama'a sem um líder. Então, existir um jama'a, um grupo, deve haver um líder. E este líder deve ser obedecido, porque se não for obedecido, jamais seria um líder. Uma comunidade que vive com um líder, vive organizada desde o momento que eles, ou esta comunidade, obedece ao seu líder.
Mas quando? Desde que este líder nos oriente ou nos governe de acordo com o Kitab wa Sunnat Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا هذا فعل الأمر والأمر للوجوب والأمر للوجوب. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu mensageiro, e a obedecermos também aos nossos líderes, que entre eles os conhecedores e os governantes, mas quando eles nos orientarem de acordo com o Kitab wa Sunnah. Este é o segundo princípio dos Salaf. Então esse Jama'a, conforme o Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah diz, o Jama'a é com tá marbuta. O tá do Jama'a é marbuta, quer dizer, aquele tá que nós falamos fechado. Quer dizer, para indicar que é mufrad, esse é um grupo, esse é um Jama'a. O alaysat maftuha, e não está aberto, para dizer Jama'at. No Islã não existem Jama'at. O Islã é um Jama'a, é um só grupo. E este grupo, o começo dele é do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vem os seus companheiros e os seguidores dos companheiros até a imma e todo aquele que os seguir com benevolência, conforme vimos no ayah do Surah At-Tawbah: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Meus irmãos, dissemos que a obediência aos nossos governantes, primeiramente a permanência em congregação e a obediência aos nossos líderes, desde que não nos oriente na desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La ta'ata li makhluq li ma'siyat al-khaliq", na obediência para uma criatura ou seja, na desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ó fiéis, obedeçam a Allah e obedeçam ao seu mensageiro e aos líderes dentre vocês. فإن تنازعتم في شيء, se houver alguma divergência entre vocês, qualquer coisa, seja ele no dini ou no dunya, se houver divergência entre vocês, então voltai para o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, farudduhu ila Allah, arrad ila Allah ay ila kitabihi. Voltar para Allah subhanahu wa ta'ala é voltar para o seu livro sagrado. Wa ila rasul, e voltar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando esteve em vida, era voltar a ele e assim o profeta sallallahu alaihi wasallam dar a sentença, então nós seguimos aquilo que são as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E depois da sua morte, voltar a ele é voltar para a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Repare que neste ayah Allah subhanahu wa ta'ala condiciona a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro e aos governantes, e voltaram para o seu livro e para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando esteve em vida e para a sua sunna depois da sua morte, condiciona isso como sendo um dos requisitos na fé. In kuntum tu'minuna billah, se fordes crentes ou se crerdes em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do juízo final. Então, prezados irmãos, o terceiro e último dentre os fundamentos do Salaf Salih, que também nós encontramos no hadith do Al-Irbad ibn Sariya, é que os Salaf advertiam, ou seja, chamam para a Sunnah e advertiam de toda a inovação. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Meus irmãos, em outras palavras, gostaria de dizer que este último, que é o último dos fundamentos, dos princípios dos Salafis, presume-se de que os Salafis chamam para a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles chamam para o Tawhid,
Chamam também para a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ao chamarem para a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles também falam dos perigos do bid'ah e também de todo inovador. Quer dizer, eles advertem sobre o bid'ah e dos praticantes desta mesmo bid'ah. Infelizmente, na nossa comunidade, quando falamos de bid'ah e falamos do ahlul bid'ah, vêm os que dizem: nós estamos a expor os muçulmanos. O Islã recomenda-nos a protegermos o bom nome dos muçulmanos e a honra dos muçulmanos. Prezado irmão, primeiramente, ao chamarmos para a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ao advertirmos do bid'ah e dos seus praticantes, nós primeiramente estamos a preservar o din. Estamos a preservar o din de todo tipo de inovação. Depois, ao mesmo tempo, estamos a preservar os muçulmanos de qualquer desorientação. Porque se assim não acontecer, nós não seríamos a melhor nação. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Então, como seríamos a melhor das nações sem a recomendação do bem e a proibição do mal? Então, esses três, pesados irmãos, são os fundamentos do Manhaj as-Salafi. E tem outros princípios que o Sheikh Abdussalam ibn Barjis, rahmahullah, mencionou no seu livro Usul Da'wati as-Salafiyya. Como é que os salafis são distinguidos, ou quais são os seus princípios no caminhar deste da'wah que nós dissemos. Que, inshallah, um dia, se for possível, poderemos também mencionar esses princípios. Que os salafis chamam para o Tawhid, da mesma forma também saem em busca do conhecimento e chamam para a aprendizagem desse mesmo conhecimento. Quer dizer, eles vão para aprender e também praticam e ensinam e chamam as pessoas para esse mesmo conhecimento. Meus irmãos, estas poucas palavras, acredito que sejam elas suficientes para então darmos a conclusão daquilo que é o nosso tema, que já tínhamos começado na semana passada. Só para resumir, que o Da'wah Salafi está resumido em três coisas, que são tahqiq al-ubudiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala, e depois o segundo aslo é luzum al-jama'a wa sam'u wa ta'a li ulat al-amr, e o último a da'wa ila sunnah wa ittiba'i sunnah wa at-tahdhir min al-bid'ah wa ahli al-bid'ah. Vimos no hadith da Aisha radiyallahu anha, onde diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. E que todo aquele que inovar, que trazer algo que não faz parte dessa religião, da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então ele será rechaçado, será refutado, será combatido. Então, refutar todo tipo de inovação e advertir dos perigos de certas pessoas que representam a nossa comunidade faz parte do Manhaj as-Salaf e também é do ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ، بارك الله فيك ما شاء الله. وفيكم بارك الله. نعم، الحمد لله، الحمد لله. Louvado seja Allah, meus irmãos e minhas irmãs, conforme acabamos de ouvir nosso Ustaz Abubakar Massolo, pela sua abordagem, na conclusão do nosso tema que tínhamos começado no domingo passado. Para já, quero aproveitar este momento e falar consigo que está a acompanhar pela primeira vez. Se não acompanhaste a primeira parte, vai no nosso YouTube, que temos ali o vídeo que realizamos na semana passada, do podcast. Vais poder acompanhar na totalidade a primeira parte e, com certeza,
vai te ajudar melhor na compreensão desta segunda parte. Muito bem, neste momento, agora vamos passar a palavra aos nossos irmãos que, com certeza, acho eu, devem ter alguma dúvida ou uma pergunta que querem colocar no nosso Ustad, baseando-se no tema em que estamos a abordar, ou no tema em que estamos a falar. Quem quiser colocar a sua questão, peço aos irmãos que clique aí numa opção que está aí indicada uma mão, para que a gente possa saber quem quer fazer a sua questão e, inshallah, vamos autorizá-lo a fazer a sua questão. Inshallah. Naam, temos nosso irmão Muhammad. Tafadal, ya Muhammad. Podes fazer a tua questão? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد. نعم جاوب مش فعلا فشل. نعم شيخ أبو بكر. نعم. Sheikh Abubakar, é sabido que nós estamos numa era ou numa época de muita turbulência e há vários equívocos, conforme a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso torna difícil distinguir o grupo, distinguir os que estão a seguir devidamente o manhaj salaf. Torna difícil distinguir os que estão a seguir realmente o manhaj salaf, porque há grupos que alegam seguir, mas eles seguem algumas coisas e deixam algumas coisas. E qual é o conselho que o Sheikh dá para nós? Como é que nós podemos distinguir, né, os que estão né, no caminho dos salaf, os que estão firmemente nos salaf? Qual o conselho que o Sheikh dá? E como é que nós podemos distinguir esse Inshallah. نعم بارك الله فيك يا أخي محمد درامي وجزاك الله خيرا por essa pergunta bastante pertinente. É conforme havíamos ou estávamos a dizer que todo da'wah tem princípios e fundamentos. E a conclusão desse nosso podcast, se reparar, nós falamos daquilo que são os fundamentos do da'wah as-salafi. A salafia está resumida nesses três princípios. Primeiro, tahqiq al-ubudiyya, quer dizer, os salafis não chamam para política. Não chamam para política. Eles chamam para o tawhid. Então, este é um dos princípios que nos fazem distinguir o que é o manhaj ou da'wah salafi. Quer dizer que os salafis chamam para o tawhid e chamam para a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E, ao mesmo tempo, eles também convocam para a congregação. Quer dizer, eles chamam os muçulmanos para manterem num só caminho, num só manhaj, e apegarem-se ao Kitabullah e à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eles chamam também para a obediência dos nossos governantes e dos nossos conhecedores. Daí onde nós vamos ver que os salafis têm uma ligação direta, mas muito forte com os seus conhecedores. Então, se verificares quem chama para o tawhid e chama para a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ao mesmo tempo ele combate o shirk, e combate todo tipo de inovação, e ele mantém-se em jama'a dos muçulmanos, e obedece esse o líder, o seu governante, não sai a ofender os governantes dos manabir, como estamos a ver outros jama'at, vai saber que esse é um dos alama entre os alamates dos salaf. Então, também encontramos que esses salaf, também eles convocam para a sunna e combatem todo tipo
de inovação, como vimos no hadith do Al-Irbad ibn Sariya. Quer dizer, esses três fundamentos são os principais, têm as suas ramificações, que para aquele que estiver interessado, pode voltar para o livro Usul al-Da'wat al-Salafiyya do Sheikh Abdussalam ibn Barjis. Usul al-Da'wat al-Salafiyya do Sheikh Abdussalam ibn Barjis, e nos acordos de ulama, como Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Suleiman al-Ruhaili e outros masheikh da Sunna, inshallah subhanahu wa ta'ala, vai encontrar o suficiente para então poder se orientar. هذا والله أعلم. جزاك الله خير يا أخي محمد. جزاكم بارك الله فيكم. نعم يا محمد. نعم. يا محمد. يا محمد. نعم. Gostaríamos de saber de onde nos fala. De onde falo? Sim. Ah, falo do Egito. MashaAllah. Alhamdulillah. Aonde no Egito, ya Muhammad? Subk al-Ahad. Aqui com o Sheikh Raslan. MashaAllah. جزاك الله خيرا وبارك فيك وحفظ الله الشيخ. Amém. Jarilson. Irmão Jarilson, faz favor, pode colocar a sua questão. Não, será que conseguem ouvir-me? Barakallahu fikum? Sim, conseguimos ouvir. نعم وفيكم بارك. جزا الله شيخ عمره. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم. A pergunta que eu queria fazer ao Sheikh Abu Bakr é o seguinte: será que o nome Salaf, ou dizer eu sou Salaf, existia no tempo dos Sahaba, existia no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Este é o primeiro. E o segundo, qual é a resposta que podemos dar a alguém que dizer neste tempo eu sou simplesmente muçulmano e não posso ser distinguido como Salaf, pois eu sou simplesmente muçulmano e este nome causa separação? Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. وفيكم بارك الله واحسن اليك. جزاك الله خير يا اخي محمد. بارك الله فيك. Na verdade, Allah المستعان. Se bem vou aqui tentar rebuscar, se eu captei bem a pergunta. A primeira, será que o nome Salaf existiu no tempo do Rasul, não é? Ou seja, quando é que surgiu o nome Salaf e se existia no tempo do Rasul sallallahu alaihi wasallam? É isso, né? E não, para começar, barakallahu fiik, o termo Salaf, conforme havíamos mencionado no começo do nosso podcast, é que o termo Salaf, linguisticamente, sim, já existiu no tempo do Rasul sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi o primeiro a dizer para uma das suas filhas, que é a Fátima radhiyallahu anha, ni'ma salafun laki ana. Não, no sentido de quem nos antecede. Mas quando é que este grupo, a Firqatun Najia, veio a distinguir-se ou a surgir o nome de Salaf? Quando houve a divergência. Quando surgiu ou apareceu a divergência. Cada grupo se denominava de acordo o fundador ou então o bid'a em que eles tinham trazido. Daí onde aqueles que seguiam a Sunna não encontraram, não tinham um outro nome para distinguir-se dos outros grupos da inovação, senão este termo. O Sheikh Al-Albani, rahimahullah, tem o Muhadara, onde ele fala da Salafia. Quer dizer, a Salafia é o resumo da resposta, em que, em vez de eu dizer eu sou muçulmano, estou a seguir o Kitab ou a Sunna, segundo a compreensão dos Sahaba radhiyallahu anhum, ikhtisar, a pessoa quando diz eu sou Salafi, quer dizer sou muçulmano, que sigo a Kitab e a Sunna, segundo a compreensão
dos salafis. Quer dizer que esse é o resumo deste termo salafi, em vez de dizer essa frase tão longa. Isto nas palavras do Sheikh Albani, rahimahullah. Então, para dizer que o termo salafi só surgiu para distinguir os seguidores da Sunnah, seguidores do Hadith, no momento em que houve a divergência, a aqida, divergência nos manhaj. Como nós vimos, o Imam Ahmad, rahimahullah, no momento do fitna, do khalq do Coran, quando surgiu esse fitna, então ele sempre era perguntado se o Coran é makhluk. Ele dizia que nós não fugimos ou não saímos daquilo que é o caminho dos salaf, que é não sairmos do kitab ou a sunnah. Quer dizer que, se quisermos saber o que é o Coran, vamos voltar no kitab ou a sunnah. E, pesados irmãos, para mais como poderia dizer, desenvolvimento sobre essa a resposta, no calam dos ulama, alhamdulillah, tem o suficiente. Sheikh Salih Al-Fawzan, rahimahullah, e outros mashayikh. Vamos voltar nas mensagens como Al-Ajwibatul Mufida, Al-Manhaj Al-Jadida. Nesse livro, muito benéfico, vamos encontrar o suficiente, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. E a segunda questão, qual era? Faça-me lembrar, Yunus. A segunda questão, será que a pessoa pode se distinguir, dizer que não, sou simplesmente um muçulmano, ou pode dizer que eu sou um salafi? Não é isso, irmão Jarifa? Não, não. Qual é a resposta que devemos dar para alguém que diz eu sou simplesmente muçulmano e não devo ser distinguido como salafi? Não. Barakallahu fique a Sheikh Jariga, Sheikh Muhammad. Na verdade, pesado irmão, o muçulmano que diz que ele não é salafi, ele é simplesmente muçulmano, ou prefere que seja tratado simplesmente como muçulmano, não salafi, que o termo salafi traz divergência, é uma das duas pessoas. É uma das duas pessoas, não tem terceiro. Ou ela é ignorante no significado da salafia, ou quem são os salafis, ou então ele é mubtadi', é um inovador, quer tapar o salafia, porque a salafia vem distinguir aqueles que verdadeiramente seguem o manhaj do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daqueles que contrariam e trouxeram inovação no din. Então, se for ignorante, vamos fazer a questão de explicar o sentido, o que o significado de salafi e salafia e esse manhaj. Se seguir, fabiha wa ni'am. Então, se no outro lado ele pretende com isso, porque esse é o da'wah dos mashayikh, dos hizbiyun, esses que chamam para os grupos deles, como forma de deixar os muçulmanos num equívoco para fazer passar a sua inovação. Quer dizer que ninguém pode ser distinguido como salaf para fazer então passar as inovações deles. Então, como disse, a pessoa que tiver nesta questão é uma das duas, ou é ignorante, não sabe o significado da salafia, então vamos fazer questão dele fazer perceber, explicando o que é salafia. Ou então hizbi, ou mubtadi, que nós devemos primeiro esclarecer também o que é salafia e dizer também quais são os perigos ele ao dizer que eu não sou salafi, eu não quero seguir o salafia. Se ele insistir naquilo que ele diz, então vamos seguir o maslak dos ulama, que é fazer advertência daquilo que é o bid'ah, ou o manhaj que ele quer trazer para os muçulmanos. Que na verdade, meu irmão, as pessoas, só o termo salaf que eles vêm dizer está a dividir os muçulmanos. Sim, a verdade vem dividir, sim. Vem dividir aquelas pessoas entre aqueles que seguem a verdade e os que seguem a falsidade. Vamos ver o Kitab Allah, um dos seus nomes é Al-Furqan, que veio dividir o mu'min do kafir. Estás a ver? Então, como é que o manhaj dos salafis tem que ser o que junta todos, desde que sejam muçulmanos? O mais importante é ser muçulmano, o mais importante é dizer la ilaha illallah, então vamos todos. Não, claro que deve haver distinção, isso para a preservação do próprio din, wallahu a'lam. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. الله يبارك فيك يا شيخنا وأحسن الله إليكم وكتب الله أجركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
Allahumma Fala, amin wa nosso querido iyyakum. irmão Jarilson, de onde nos fala? الله المستعان يعني يونس في ايه يعني المدينة عربي صديق Mashallah. Terra Sagrada, mashallah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Naam. Sim, queridos irmãos, quem mais tem alguma questão? Nosso irmão Suleiman Ruka. Suleiman Ruka. Não sei se pronunciei bem. Salam alaikum, irmão. É Suleiman. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Espero que estejas bem. De onde nos fala, por favor? Luanda, na casa da produção do podcast. Inshallah, alhamdulillah. Naam, Alhamdulillah. tafadhal, pode fazer a sua questão. Ok, na realidade, hoje em dia nós temos visto que a nossa comunidade cada vez mais tem Não conseguimos desagradado. perceber muito bem. Na realidade, Mais alto. hoje em dia, a nossa comunidade, né, cada vez mais recebe ramos diferentes do Islã, né, isso que o Sheikh está aqui acabou de dizer. E alguns, né, por exemplo, que eu conheço, dizem que também são salafia, né, porque eles se apoiam no Já, hadith. Suleiman, Não, por favor, não percebemos com clareza. Será que podes explicar melhor? Não sei se estás com auriculares, uma coisa assim. não ser auricular neste momento. Tá bom, vamos esforçar a falar um pouco mais alto. Ok, assim está melhor, assim está melhor. Vamos lá. Yeah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Na alaikum realidade, salam. na realidade, temos visto hoje em dia a nossa comunidade, falo especificamente comunidade angolana, tem cada vez mais recebido grupos, né, dentro do Islã, que na realidade é isso que estamos aqui a debater. E, por exemplo, eu convivo com uma pessoa que é Shia e ele também diz ser salafia, porque acredita no hadith que o profeta Muhammad havia feito um sermão que diz que quem tiver ali Mutalib como seu maulana teria o profeta. Nós podemos considerar um Shia salafia ou não? تفضل استاذ. Já, Suleiman, tenha um pouquinho de paciência, irmão. Acho que a rede. Acho que por uma questão de conexão. Ah, ok, mashallah. نعم يا سليمان أستاذ. Não, salam alaikum. وعليكم O السلام. Shia, verdade, irmão, barakallahu fiik. O Shia, اثني عشرية للروافض السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Conseguimos perceber. Não, Ustaz, Não sei se o irmão Suleiman está a acompanhar. Já, Suleiman, está a acompanhar? Ah, ok. Estou a acompanhar. Mashallah. Certo, estava a dizer, pesado irmão, que os salafis não tem nenhuma outra denominação senão salaf. Este é o nome que lhes distingue dos outros grupos. Ou seja, dos outros, daqueles que alegam serem muçulmanos.
Porque, na verdade, nesses outros subgrupos ou outros grupos, entre eles, como o Shia Rawafid, há os ulama que deram sentença que eles são kufar. Então, esse Shia, ou esse que vem dizer que é Shii, em nenhum momento pode ser Salafi, porque o Salafi, Salafia, não tem outra denominação. Dissemos que os Salafi são os Sahaba. Então, se ele é Salafi, não deve se distinguir ou se denominar como Shii. Barakallahu fiik. Então, não é possível que alguém seja Shia e ao mesmo tempo Salafi. Se for, ou ele é Shii, ou ele é Salafi. Se ele for Salafi, não pode ser Shii. Barakallahu fiik. É uma coisa, não as duas. Não, já Suleiman. Sim, está faltando, pode falar. Olha que já entendi. MashaAllah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Não, meu irmão, Vamos voltar no debate. Volta aqui. Eu estou fazendo essa pergunta mais para você alguém? também. Isso é uma... Tem alguma dúvida para colocar? Bom, sendo assim, vamos em outras questões que temos aqui, do público. Não sei. Aqui as perguntas que temos aqui, do público. Aqui a primeira pergunta é: qual é a posição do Manhaj Salafi em relação ao Tabligh? Aos Tabligh, Jamaat Tabligh, yani? Não. Esse. Prezado irmão, nós acabamos de falar há pouco dos princípios do Manhaj Salafi. Os 3 fundamentais. E acredito que todo aquele que já conviveu com os Jamaat Tabligh não encontra neles esses 3 princípios. Então, se não encontra neles esses 3 princípios, não são salafis. Não são salafis. E o salafia, a posição dele é para com todos os outros grupos, porque essa é a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Alaykum bi sunnati". Depois, no fim, disse: "Wa iyyakum muhdathati al-umur". Quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos recomendou a seguir a sua sunna e, ao mesmo tempo, nos recomenda advertirmos. Ou seja, termos cuidado para nós não cairmos no bid'ah, e também devemos advertir do bid'ah e das pessoas que fazem esse bid'ah. Então, essa é a posição dos Salafi Ahl-Sunnah wal-Jamaah para com todos os outros grupos. Inshallah. A outra questão é: qual é a posição de Salafi em relação à obediência aos governantes, mesmo que não governem de acordo com a Sharia? Essa questão é muito grande. Essa questão é muito grande. Essa é para os conhecedores, não é para nós. Mas mesmo assim, porque não governaram com a Sharia, de acordo com a Sharia, tem lá níveis. Existem detalhes nisto. Não governar de acordo com a Sharia, não sei de que vertente está a se referir, mas os ulama fizeram detalhes. Disseram que não governar com a Sharia, se a pessoa acredita nesse governante que governa com a Sharia, ou seja, que não governa com a Sharia, ele acredita que a Sharia é melhor que o sistema que ele usa da democracia, e mesmo assim, por fraqueza, ele governar com outro sistema que não seja democracia, isso considera-se ma'asiyah. Considera-se ma'asiyah. Ma'asiyah é pecado. Então, se é pecado, nós sabemos que a Ahl-Sunnah wal-Jamaah não tira nenhum muçulmano do Islã por causa do pecado fora do shirk, como é manhaj dos Khawarij. E esta masala é bastante pertinente, mas gostaria tanto que a equipa técnica e a direção moderador preparassem um tema, este tema conforme está essa pergunta, porque requer muita explicação, porque essa é a masala que está a trazer muito fitna, que muitos, até nós aqui em Angola, tem grupos, tem pessoas que é mesmo Khariji, mas ele não sabe que é Khariji. Está 24 horas a ofender só um dia sem saber por que ele ofende, só porque ele segue alguém que lhe ensina que eles estão a governar sem Sharia. Então, gostaria, esse é um pedido, né, que a direção técnica
preparasse este tema e, quiçá, que fosse o Muhammad Só ou então qualquer outro irmão dos Assátidas dos Mashaykhs a abordar este assunto. É bastante pertinente, Barakallahu Fikum. Nesta ocasião, aproveito já lançar aqui um convite ao nosso Ustaz Muhammad Acho que é melhor Só. passar essa pergunta, porque requer mesmo muito detalhe. Barakallahu Fikum. Vamos para a próxima. Lançar um convite para o nosso chefe Muhammad Só, se estiver a nos acompanhar neste momento, para que, inshallah, também venha nos trazer conteúdos como este, inshallah. Creio eu que, inshallah, estará conosco. Dando sequência, irmãos, será que temos mais alguém aí para fazer alguma pergunta ou posso continuar com as minhas questões? Ok, vamos lá, continuar com as nossas perguntas aqui. Os colegas disseram como os salafis determinam quais fontes de conhecimento são autênticos e quais são rejeitáveis. Desculpa, não percebi. Como é que os salafis percebiam? Como os salafis determinam quais fontes de conhecimento são autênticos e quais são rejeitáveis? Desculpa, não percebi até aqui a pergunta. Aqui estão a dizer quais são as fontes credíveis que os salafis mais se apegam e quais são as fontes que são, assim podemos dizer, duvidosas, que são rejeitáveis para os salafis. As fontes do conhecimento nesse caso. Não, Barakallahu Fik. Quer dizer, nas evidências, quais são as fontes, não é? De busca de conhecimento. Sim, exatamente. Não, os salafis, como todos a imma, começando dos Sahaba até os últimos, as fontes deste umma são Al-Quran e a Sunna. Al-Quran e a Sunna. Depois vem Ijma. Ijma é o consenso dos Sahaba, dos ulama, e o consenso, Ijma. Depois vem Al-Qiyas al-Sahih. Esses quatro, não existe divergência entre os ulama, e os outros restantes três, existem divergências entre os ulama. Mas esses quatro primeiros que eu mencionei são as fontes fidedignas dos salafis. Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Ijma' e Al-Qiyas al-Sahih. Qiyas al-Sahih que é a analogia. E Al-Ijma' refere-se ao consenso dos ulama, dos sahaba, dos salafis. Qual é o dalílio do consenso, prezados irmãos? Al-Quran, não existe dúvida. Se alguém vir e procurar a autenticidade do Al-Quran, não sei se vamos dizer se ele é muçulmano. E a Sunnah, طبعا, existem os ulamás do ilm al-hadith que esforçaram-se muito em explicar, em separar a Sunnah Sahiha e da Sunnah al-Da'ifa. Mas sabemos que a Sunnah é uma das fontes, porque no hadith do Al-Irbad ibn Sariya, ele diz, no hadith do Abu Huraira e esse hadith do Al-Irbad ibn Sariya, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que alaykum bi sunnati. Ok? Depois disse também no hadith do Abu Huraira, disse qad taraktu fikum, eu deixei convosco, shay'ain, duas coisas, jamais se desviarão, por quanto se apegarem neles, Kitabullah wa sunnati. Agora, o consenso, qual é o dalírio do consenso? Nós encontramos que no ayah, Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos recomenda a não contrariarmos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de nos chegar a orientação, e a não seguirmos outro caminho além do caminho dos mu'minun. Nesse ayah que está se referindo, começa primeiro os sahaba, radiyallahu anhum. Então o consenso dos sahaba, ou seja, dos ulama, é uma das fontes fidedignas dos salaf al-salih, e não o consenso, ou seja, as obras de vários mashaykhs, como outros da al-bid'ah escreveram e por aí fora. Allah musta'an. Wallahu a'lam, yani.
Não, Ustaz, já temos o nosso irmão Adamásio. Irmão Adamásio, de onde nos fala? Assalamu alaikum. Pode colocar a sua questão. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Inshallah. شيخنا الفاضل، لا اللهم امين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم يا شيخنا الفاضل. وفيكم بارك الله واحسن اليك جزاك الله خير. جزاك. A minha questão é a seguinte, يا شيخنا. Sim, conforme nós aprendemos que a salafia é seguir Kitabullah wa Sunnah. Agora, qual é a sentença ou qual é o hukumu daquelas pessoas que dizem que nós estamos limitando no Coran e não queremos saber do Sunnah? Tipo, qual é a sentença? Aquele que na língua árabe dizemos Al-Quraniyun. Como é que fica, nosso Sheikh? Jazakumullah khairan. وجزاك الله بارك. Esse é كلام dos ulama يا عبد الله. جزاك الله خير. Na verdade, نعم. والمشايخ como diz الشيخ صالح الفوزان هذا الذي يقول أنه قرآني لا يتبع السنة هو كذاب. É mentiroso ele. Ele na verdade não segue nem Coran, ele não segue. Porque é o Coran que está nos orientar a seguir a Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala diz وما أتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, então Allah subhanahu wa ta'ala está nos recomendar que aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam vos trouxe, recebam, se apeguem nele. E aquilo que ele vos proibiu, devem se abster. E o que ele nos trouxe é quê? É Sunna. Então como é que a pessoa diz que ele não segue a Sunna, só segue o Coran? Se o Coran é que está nos recomendar a seguir a Sunna. Ele é mentiroso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah diz وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Que na verdade esse mensageiro não fala por seus caprichos, senão por revelação, que por certo é revelação vindo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, o Coran e a Sunna, tudo é revelação. Barakallahu fiik. Gostaria de pedir, não sei se tem mais perguntas. Eu estou aqui de falida, desculpem, né, o termo. Meu tempo já está mesmo a esgotar, Allah está. Não. Uma pergunta, Ustaz. تفضل. Barakallahu fiik. O público, alhamdulillah, creio eu que querem muito saber sobre liderança, né? Sobre líderes, entre outros. Mas é um tema que, inshallah, traremos para melhor esclarecimento. Cabe aqui muitas perguntas que diz respeito à liderança. É como a última, mas não farei. Vamos dar a prioridade nessa aqui. Qual é a visão de Salafi sobre a coexistência com outras religiões e culturas no mundo moderno? Desculpa, não percebi. Qual é a posição dos salafis? Qual é a visão de Salafis sobre a coexistência com outras religiões, culturas no mundo moderno? Allah musta'an, Allahu a'lam, irmão. Essa pergunta não é para mim, é para os mashayikh. Vamos pesquisar na resposta dos mashayikh, inshallah. Barakallahu fikum. Inshallah. Eu sei, para ultimar, a minha parte, queria só uma ajuda do Ustaz. De que maneira podemos lidar com os muçulmanos que dizem não seguirem os salaf? De que maneira podemos viver com eles? Será que podemos aproximá-los ou nos afastarmos deles? Qual é o nosso posicionamento em relação a esses irmãos que não seguem na totalidade ou não seguem mesmo os salafis? Como deve ser o nosso comportamento diante dessas pessoas? Como é que devemos tratá-los? Não. Barakallahu fica, meu pesado irmão. Na verdade, essas todas as questões que estão a ser colocadas não são questões que estão ao nosso nível
mas, alhamdulillah, os conhecedores já deram a resposta a quase tudo isso, embora que a gente não lembre-se de tudo exatamente neste momento, mas a salafia, apesar do irmão, é da'wah, é manhaj. O que quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Quer dizer, neste ayah, Allah subhanahu wa ta'ala vem nos provar que Allah subhanahu wa ta'ala jamais castigou um povo antes de enviar um mensageiro. O que quer dizer que nós, no nosso seio, temos muçulmanos que dizem não seguem salafis, não seguem salafis. Por desconhecimento, às vezes, por ignorância, que ele não sabe. Então, nosso papel é ensinar essa pessoa. Ou então, por imitação a alguém com quem ele estuda. Quer dizer, ele convive com alguém em quem deposita total confiança, que esse é o professor, então tudo que ele lhe diz, ele segue. E este também precisa de orientação. Primeiramente, a salafia é um manhaj de rifq, não é de brutalidade, de grosseirismo. Chama com sabedoria, em casa, na rua, na comunidade onde está inserido, de modo geral. Chama-se primeiro é chamar as pessoas e não abandonar e se afastar das pessoas. Então, salafia chama primeiro as pessoas, espalha este conhecimento. Então, para nós fazer o hajj, o que se chama de hajj, é de acordo o nível de expansão do conhecimento sobre a salafia nesta comunidade e o nível do conhecimento sobre o Islã nesta comunidade, não é? Isto é que vai definir como nós podemos lidar com essas pessoas e segundo orientações dos nossos mashayikh, porque países como o nosso, Angola, existem Ahlul Bidah. Não estamos a dizer que neste momento em Angola pode-se andar com qualquer um, porque ainda não tem conhecimento, não. A pessoa primeiro deve cuidar do seu din, cuidar da sua aqida e não se expor com peito desprotegido sem antibala, enquanto eles já tiram balas contra você. Deve primeiramente prevenir-se, estar na companhia e salafis, receber também conhecimento de pessoas idôneas, de quem os ulamás testemunham, os tulab al-ilm, porque nós em Angola, alhamdulillah, temos muitos irmãos que, pela graça de Allah subhanahu wa ta'ala, finalizaram, e muitos desses estiveram na companhia dos mashaykhs ou então de outros estudantes salafis. Então, segundo a orientação desses outros irmãos, ou tazkia desses outros irmãos, e assim que nós vamos conviver ou buscar o conhecimento. Já para o conhecimento, não se recebe de qualquer pessoa. Não se recebe de qualquer pessoa. Irmão, esse conhecimento, a tua religião é a tua salvação ou a tua perdição. Então, na medicina, você escolhe a melhor clínica. Na mecânica, escolhe a melhor oficina, o melhor mecânico. Para casar mulher, vai perguntar o bairro todo para saber qual é o comportamento dessa mulher, se é boa família. Mas só o dini mesmo é o dini que você pode receber de qualquer pessoa. Se tudo isso aqui é aqui no dunya. Agora, até o dini que ninguém pode falar, qualquer um pode falar. Por quê, subhanallah? Então, não seria, em primeiro lugar, o dini que nós temos que perguntar de quem receber e como receber? Não estaria isso em primeiro lugar? Então, você vai encontrar esse Ahlul Bidah, esse Ahlul Batil. Primeira coisa, vão dizer, não, todos são muçulmanos, não podem dividir os muçulmanos. E aí esse mecânico que você diz não é bom mecânico. E essa mulher que você diz que não é de boa família. E esse vendedor de tomate que você diz que ele é aldrabão, anda a diminuir no quilo, mete tomate podre lá no meio. Não está falando mal dele também? Subhanallah. Então, a gente, em tudo, queremos tomar o cuidado. Escolhemos melhores clínicas, melhores hospitais, até nas estradas para passar. A gente está dizendo, não, olha, é melhor usar essa via, essa te faz chegar rápido e olha, não tem buracos. Mas no din, estamos a dizer o quê? Não fala dos muçulmanos, deixa os muçulmanos à vontade. Não, nós temos que saber quem és. Aquele dito que se diz aí, diga quem tu és, ou com quem tu andas, direi quem tu és. Não é o angolano que inventou, isso os salafis já disseram. Então basta saber com quem ele anda. Se você nunca viu nele o que ele faz, vê com quem ele anda. Hakada.
Ibn Sirin, rahimahullah, diz: In hada al-ilma dinun. Quer dizer, in hada al-ilma dinun, din yani ma yuqarribuna ila Allah. Quer dizer, este conhecimento é religião. Quer dizer, é adoração, é aquilo que vos aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Vocês devem observar, reparar, fazer a melhor escolha de quem vocês devem receber o conhecimento. Então, se já ouvimos o esclarecimento de quem são os salafis, quem são os sahaba, não vamos agora julgar que as pessoas, olha, como fizemos um podcast, espalhamos no YouTube, as pessoas já ouviram, então a partir de agora, quem não seguir, vamos estar em cima dele. Não, vamos ainda propagar o que é salafia nas nossas mesquitas, no meio onde nós estamos, e com paciência. Bismillah subhanahu wa ta'ala, Allah vai orientar as pessoas. E com o tempo, ao mesmo tempo, nós estamos a falar de salafia, estamos a falar também de tudo aquilo que contraria a salafia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a melhor compreensão. Jazakumullah khair. O microfone. ما شاء الله الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله. Fikum barakallah. Agradecemos imenso ao Ustaz pela tua disponibilidade e pelo conhecimento que nos concedeste. É realmente um grande favor, alhamdulillah. Que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense muito, te dê longa vida, te proteja e que te dê força para continuar sempre nesta senda de ensinamento para as pessoas entenderem o que é realmente Manhaj Salafi e também entenderem outros assuntos relacionados ao nosso din. Mashallah, esperamos tê-lo mais vezes no nosso programa. Será sempre bem-vindo e, é claro, será sempre um prazer tê-lo conosco aqui no nosso canal Islam Podcast. Naam, alhamdulillah. Enquanto assim, meu irmão, minha irmã que acompanhou esta live, queremos agradecê-la imenso pelo tempo que esteve conosco para acompanhar a nossa live, o nosso podcast. Creio eu que todos nós aproveitamos e o que nós adquirimos aqui, de certa forma, vão nos ajudar aqui neste mundo e no mundo de além, se colocarmos em prática. Não devemos esquecer que é uma responsabilidade que nós estamos a adquirir. Ouvimos as palavras que vieram do nosso Ustaz, baseando-se no Kitab wa Sunnah. Ouvimos, agora cabe a cada um de nós se preocupar em querer aprender antes de praticar, para que não caímos nos desvios. Hoje chegamos ao fim. Também temos que agradecer a nossa equipa técnica pelo grande trabalho que fizeram para que pudessem nos manter ligados, conectados, para ouvirmos o nosso Ustaz Abu Bakr Massolo. Um grande tema. Eu realmente quero falar mais sobre este tema, mas inshallah, creio eu que nas próximas oportunidades, acredito também vocês e todos nós estamos de parabéns. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense cada um de nós e que facilite para que o conhecimento seja praticado e dê força a cada um de nós podermos praticarmos. E não esqueçam, meus irmãos, sempre partilhem estas lives, estes podcasts, porque fazendo isso, estaremos a partilhar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando nós partilhamos a palavra de Allah, é claro que estamos a contribuir na religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós partilhamos várias coisas no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, muitas das vezes coisas que não diz respeito à nossa religião, não diz respeito, não ganhamos nada com isso, mas a gente partilha. Então, vamos fazer o mesmo com
estas lives, partilharmos, convidarmos nossos irmãos. Sempre que há um podcast, vamos convidar os nossos irmãos para que eles possam vir com nossos ustazes. Isso fará bem para a nossa comunidade e não só. Ficamos por aqui. Eu sou o vosso irmão Kai Yunus. Inshallah, até a próxima oportunidade. Se Allah quiser, estaremos juntos. Fiquem sempre ligados. Este é o nosso e vosso canal de atualidades. Traremos sempre conteúdos que vão, de certa forma, ajudar-nos a evoluir pouco a pouco no nosso din. Inshallah. Até a próxima. Estaremos juntos, inshallah. Assalamu alaikum wa Jazakumullah rahmatullahi wa khairan. وعليكم barakatuh. السلام ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.